pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valentim, estou hoje aqui pelo Bisural do Concurseiro para te ajudar a conseguir o gabarito na prova da IAR. Hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas com o intuito de mostrar para você que a prova de Física da IAR parece um pouco assustadora, mas na verdade tem várias questões que podem ser resolvidas só trocando uma ideia, só analisando o que está acontecendo, legal? Espero poder ajudar com vocês, espero que vocês curtam o nosso curso. Bom, como eu já me apresentei, eu sou o professor Valentim. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Calcular em watts a potência total fornecida pela bateria. Dado o valor líquido no amperímetro da figura é de 6 amperes. O que está acontecendo aqui? Olha bem para a figura. Eu tenho 3 resistores, em que eu conheço um deles, que vale 15, o restante não está dado. Eu tenho uma fonte que vale 30 volts e eu tenho um amperímetro. Ele não diz nada, mas eu suponho que esse amperímetro seja ideal. Até porque se esse amperímetro não fosse ideal, eu precisaria saber qual é o valor da resistência dele. Tranquilo? Legal. Pessoal, os 3 estão associados em paralelo. Mas por que eu sei disso? Uma das maneiras de ver isso é olhando os potenciais elétricos. Puxa, Valentim, não entendi. Como assim? Vamos lá. Aqui tem um certo potencial que eu vou chamar carinhosamente de A. Tudo bem? Daqui para cá tem resistência? Não tem resistência. Se lembra daquela formulazinha famosíssima que dizia que U é igual a RI? Tem uma corrente atravessando aqui, mas o R é 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então daqui para cá não há diferença de potencial. Foi? Então se aqui tem um potencial A, aqui também vai ser A. Valentim, isso é útil? É útil, você já vai ver. Bom, então repara uma coisa, passei por uma resistência, eu tenho que trocar o ponto. Não passei, eu só repito o ponto. Então isso aqui é A, aqui também vai ser A, aqui também vai ser A. Agora, repara que aqui eu não posso chamar mais de A, porque quando eu venho para cá eu tenho que passar por uma resistência, então eu vou chamar aqui de B. Só que isso aqui é B, aqui também é B. Lembra, amperímetro ideal tem resistência praticamente 0, então aqui também é B, e aqui também é B. O que você acabou de perceber isso? Que esses 3 resistores estão associados, eles estão associados obrigatoriamente em paralelo. Tranquilo isso? Show. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim o seguinte, que o valor do amperímetro é 6 amperes. Amperímetro mede corrente. Então ele está dizendo para mim que por aqui está vindo 6 amperes. Beleza? Show. Quanto está passando no R2? Quanto está passando no R3? Sinceramente não me interessa. Vou te explicar. Aqui, será que dá para descobrir a corrente aqui? Acho que dá. Vamos usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R. Legal? Qual é a diferença de potencial que tem aqui? São 30 volts, que é igual aqui. Então 30 é igual a resistência que tem aqui, 15, vezes a corrente que vai passar aqui, que eu não sei quanto vale ainda. Deixa aí, vou chamar de I. Pessoal, esse 15 que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então I, na verdade, vai ser quanto? 2 amperes. Ou seja, a corrente que passa aqui é 2. Recapitulando. Do amperímetro passa por 6 amperes. Isso é dado da questão. Aqui passa 2. Por que eu sei que aqui passa 2? Porque a DDP daqui é igual a DDP da fonte, que vale 30 volts. Eu só fiz as continhas. Tá. Valentim, eu até entendi, mas por que você fez isso? Vamos voltar à pergunta. Ele não quer a potência total? Tem 3 maneiras de calcular a potência. Você lembra disso? Potência igual a U vezes I, potência igual a R ao quadrado e potência igual a quê? U ao quadrado sobre R. São 3 maneiras. Amigo, se você quer a potência total, você vai usar a DDP total e a corrente total. A DDP total já tinha, que era 30 volts. O que estava faltando? A corrente total. Quanto que é a corrente total nesse caso? Olha, veio 2 amperes para cá e 6 para cá. Se veio 2 para cá e 6 para cá, a corrente total vai ser quanto? 8 amperes. Ah, é verdade, Valentim. Veio 2 para cá, 6 para cá. Então aqui vai passar 8 amperes. Tá, agora vamos lá. Potência é igual a U vezes I. Potência total, eu vou pegar a DDP total, que é 30, e vou multiplicar pela corrente total. Qual é a corrente total? Cuidado, a corrente total é 8. 30 vezes 8 dá quanto? 240.
como eu estou calculando potência, 240 watts. Tem essa opção? Tem essa opção. Eu acho essa questão um pouco perigosa. Por quê? Alguns alunos fizeram isso, potência igual a vezes I, o U vale 30, só que eles colocaram o I como sendo 6. 30 vezes 6 dá 180, você ia achar que tinha resposta. Só que 6 não é a corrente total. E se você quer a potência total, tu tem que usar a DDP total e a corrente total. E a corrente total vai ser 8, porque é a soma dessas duas. Tranquilo? Então o gabarito da nossa primeira, letra D. Legal? Deixa eu apagar aqui. Apagando, apagando, apagando. Beleza. E agora nós vamos para a segunda questão. Segunda questão diz assim, vamos lá. O motociclista viajando a uma velocidade constante de 90 km por hora, em um trecho retilíneo de uma rodovia, avista um animal do meio da pista. E, logo em seguida, aplica os freios. Então o cara está andando, 90 km por hora, velocidade razoável, viu o animal, ele pisou no freio. Legal. Qual deve ser a distância total percorrida em metros pelo motociclista, desde que avistou o animal até parar? Supondo que a aceleração da motocicleta durante a frenagem seja de módulo de 5. Então o cara estava a 90 e ele foi para quanto? Para 0. Considere que o motociclista gaste 1 segundo desde o momento que avistou o animal e começou a acionar os freios e que não houve atropelamento. Então vamos lá, pessoal. Vê se você concorda com o que eu vou falar. Tá vindo o carrinho aqui feliz e contente. O carrinho tá vindo a 90 km por hora. Tem um animalzinho aqui. Não sei desenhar um animal, vou desenhar uma caixa. O animal tá dentro da caixa. História? Beleza. Ele não demora 1 segundo desde o momento que avistou até começar a frear? Então, esse primeiro 1 segundo, ele vai andar em movimento uniforme. Lembra que ele estava com uma velocidade constante. Demorou 1 segundo para ele pisar no freio, mas esse tempo que demorou, ele ficou parado, ele andou. Só que o que acontece? 90 km por hora é igualzinho a 25 metros por segundo. São iguaizinhos. Você lembra como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Tem um macete, né? De quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico por 3,6. Se tu pegar 90 e dividir por 3,6 vai dar 25. Pô, Valentim, mas como é que eu ia saber que tinha que dividir? Ah, explicação. Ele não demorou 1 segundo. A velocidade era 90 km por hora, as unidades não estão compatíveis. Você tem que botar todo mundo na mesma unidade, em unidades compatíveis. Aí eu converti para 25 metros por segundo. Legal. Quando eu digo que a velocidade do cara era 25 metros por segundo, o que eu estou querendo dizer? Que a cada 1 segundo ele anda 25 metros. Como ele demora exatamente 1 segundo para começar a frear, ele vai andar 25 metros. Ah, Valentim, mas não tem opção. Calma. Isso aqui é só o que ele anda antes de frear. O cara estava a 90 km por hora, viu o animalzinho, começou a frear. Nessa que ele foi frear, ele demorou 1 segundo. Nesse 1 segundo ele andou 25 metros. E agora ele vai andar uma certa distância, só que essa distância que ele vai andar freando, desacelerando. Como é que nesse segundo trecho ele está desacelerando, eu vou utilizar bonitamente a equaçãozinha de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Como ele vai frear até parar, a velocidade final é 0. Então vai ficar 0 é igual. Velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 25. Unidade da CIA, tá? 25 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Slide anterior. Vamos lá. A aceleração tinha módulo 5, mas como ele está desacelerando, ela na verdade ela é menos 5, tá? Vezes o delta S. Queridos, aqui vai dar menos 10 delta S. Consegue perceber isso? Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar como positivo. Então vai ficar 10 delta S igual a 25 ao quadrado, que é 625. Se 10 delta S igual a 625, delta S vai ser quanto? 62,5 metros.
Poxa, Valentim, já tem resposta aqui, ó. Ah, letra B. Não é resposta não. Porque isso aqui é o que ele andou só freando. Mas lembra que ele tinha andado 25 metros antes? Então a nossa resposta vai ser 62,5 mais 25. Quanto é que dá isso? 87,5. Gabarito letra D. Tranquilo? Mais uma questãozinha, maldosa, né? Porque se você só fizesse o move, tu achava a opção. Maldosa, maldosa. Maneiro. Legal. Vamos para a próxima. Questão 3. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, o equilíbrio de um corpo rígido ocorre se a resultante das forças sobre o corpo for nula. Segundo, o equilíbrio de um corpo rígido ocorre se a soma dos momentos que atuam sobre o corpo em relação a qualquer ponto do mesmo for nula. Repara que os dois estão falando sobre equilíbrio. Mas a primeira afirmação, ela trata da resultante das forças ser nula. A resultante vai ser nula, resultante ser nula implica que não tem translação, que há um equilíbrio de translação, beleza? O corpo não vai acelerar, o centro de massa não vai acelerar. Show! Já o equilíbrio relacionado ao momento significa a rotação. Então, quando eu tenho, por exemplo, um corpo em que o somatório dos momentos dá zero, significa que ele não vai rotacionar, não vai girar. Legal? Bom, assinale a alternativa que relaciona incorretamente as afirmações com as definições físicas de alguns movimentos. Letra A. No MRU ocorre a afirmação 1. Vamos dar uma olhada na afirmação 1 e ver se acontece no MRU? Antes de eu fazer isso, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Ele sempre acontece quando a velocidade é constante. Legal? Toda vez que a velocidade for constante, o equilíbrio vai acontecer, né, se a resultante for nula? Faz sentido, porque olha só, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, certo? Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele não está acelerando. O centro de massa dele não está acelerando. Se não está acelerando é porque a resultante é zero. Ou seja, essa primeira tem tudo a ver com a letra A. Vou marcar ela? Não, porque ele quer a incorreta. Agora olha para a letra B. No MRUV ocorre a afirmação 1. Pessoal, a letra B é exatamente o contrário da letra A. Na letra A, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então ele não acelera. Na letra B, ele tanto tem aceleração, como essa aceleração ela é constante. Concorda comigo? Se essa aceleração é constante, ele não está em equilíbrio. Ele vai estar no movimento acelerado. Então a letra B é incorreta. Logo, é a minha resposta. Entendido? Questão 4. Visando montar uma experiência de calorimetria, o professor de física colocou um ebulidor elétrico, tipo rabo quente, para aquecer 350 ml de água. Ebulidor elétrico são aqueles materiais que você vê muito em redes de fast food, etc., que os caras colocam um aparelho metálico dentro do óleo e ligam na tomada. Em vez de utilizar o famoso gás, o cara utiliza a eletricidade para provocar um aquecimento. Isso é chamado de ebulidor elétrico. Algumas questões chamam isso de aquecedor de imersão, porque ele só funciona quando está imerso, né? Aliás, ele é preparado, projetado para funcionar imerso nos líquidos. Tá. Para aquecer 350 ml de água. A partir do instante que a água começou a entrar em ebulição, um cronômetro foi acionado. Então, a água aqueceu. Lembra, no nível do mar, ela começa a entrar em ebulição a 100 graus Celsius, né? Então, chegou a 100 graus, o cara disparou o cronômetro. Tá. Após desligar o ebulidor, verificou-se que haviam transcorrido 2 minutos. E o volume final de água era de 150 ml. Então, olha só. Tinham 350 ml e agora tem 150. O que significa que 200 ml de água mudaram de fase, foram para a fase do vapor. Nesse caso, a potência do ebulidor elétrico em watts vale dados: densidade da água 1 grão por centímetro cúbico e calor latente de ebulição da água 540 calorias por grão. Vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar com essa informação. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Você precisa saber o seguinte: 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Isso é uma informação importante porque você não vai utilizar isso só em questões de calorimetria. Em questões que falam também de hidrostática e aparecem muito na prova da EAR, você precisa saber essa relação. 1 grama por centímetro cúbico é 1 quilograma por litro. O que significa isso? Que cada litro tem 1 quilo. Legal? Vamos só lembrar uma coisa. Quantos ml ele
Evaporou mesmo? Foram 200, né? Galera, vamos lá. Se para cada litro eu tenho 1 quilo, 200 mililitros vai me dar o quê? Lembra, 200 mililitros, só fazendo uma conta aqui, ó. 200 mililitros é a mesma coisa que 0,2 litro. Só que, como a proporção é 1 para 1, 0,2 litros, nesse caso, equivale a 0,2 quilogramas. Ou seja, 200 gramas. 200 gramas de água evaporada. Tranquilo isso? Show. Agora vamos lá. Ele quer a potência. Eu sei calcular a potência? Sei. Eu sei que a potência térmica é o calor sobre o tempo. Só que existem dois tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. O sensível é o que muda de temperatura e o latente é o que muda de estado. Como nesse caso estou falando da água fervendo, é calor latente. ml. Sobre o tempo, ΔT. A massa que muda de fase, 200. O latente, 540. Só toma cuidado com uma coisa. Esse latente está em caloria. Se você utiliza ele em caloria, não tem como você achar a potência em watts. O watts é joule por segundo, então eu tenho que passar esse cara para joule. Mas olha só, olha a sorte. Ele me falou que uma caloria são 4 joules. Então eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 4. Legal? E o tempo? Voltando na questão, isso foi feito em 2 minutos. Só que o tempo tem que ser em segundo. Então vai ser 2 vezes 60. Tranquilo até aí? Legal, né? Bom, esse zero pode ir embora com esse zero, não pode? 54 por 6 dá bonitinho? Dá bonitinho, né? Dá 9. Certinho. 200 dividido por 2 dá quanto? 100. Professor, eu poderia fazer a conta de cima primeiro e depois resolver com a de baixo? Poderia, mas você faria mais conta, né? Agora, como é que ficou mais elegante? Aquela mesma conta é 100 vezes 9 vezes 4. 100 vezes 9, 900. 900 vezes 4, 3.600. Então, nesse caso, a potência é 3.000. Tem valor 3.600 watts, o que faz com que o gabarito seja letra B. Tranquilo isso? Lembrando que o watts é joule por segundo. Se você não lembrava disso, agora lembra, agora anota. Anota para não esquecer. O watts é joule por segundo. Legal? Valentim, se eu não convertesse? Se tu não convertesse, tu ia achar em caloria por segundo. Também acontece, tem questão que cobra isso, tá? Mas a unidade do SI é watts. Watts é joule por segundo. Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 5. O fenômeno ondulatório no qual uma onda consegue contornar um obstáculo é chamado de... Pessoal, onda, você lembra da definição de onda? Onda é propagação de energia sem transporte de matéria. Só que a onda pode sofrer alguns fenômenos. Reflexão, refração, difração, interferência e ressonância. Só que está falando da situação, do fenômeno, onde ela contorna o obstáculo. Isso já caiu na prova da área algumas vezes. O exemplo mais comum que tem sobre isso é uma pessoa falando atrás do muro. Se tem uma pessoa falando atrás do muro e eu estou do outro lado, eu consigo escutá-la, mas não consigo vê-la. E por que eu consigo escutar? Porque o som ele consegue contornar aquele obstáculo. Olha para as opções. Reflexão, refração, difração e polarização. Reflexão é quando a onda bate e volta. Poxa, mas será que é assim que ela vai contornar o obstáculo? Não. Refração é quando ela muda de meio. Por exemplo, quando uma onda vai de um meio, vai do ar, por exemplo, para a água. Isso é uma refração. Só que a característica que faz ela contornar o obstáculo, que ela faz ela, abre aspas, desviar, é uma característica chamada de difração. Tá? Valentim, a difração acontece com qualquer onda? Pode acontecer com qualquer onda. O exemplo mais comum é esse que eu estou te falando. Se uma pessoa está falando atrás do muro, eu do outro lado consigo escutar, porque o som difratou. Ele conseguiu contornar o obstáculo. Tá? Então essa aqui era uma questão somente de definição mesmo. O gabarito era letra C. Legal?